Tem gente que acha que o agro é só plantio e colheita, mas quem vive de verdade sabe, o agro também é silêncio e é noite mal dormida. É olhar para o céu e conversar com Deus. Hoje a gente recebe um homem que viu o chão abrir, sentiu o peso da dúvida e mesmo assim teve lucidez para fazer o que poucos fazem, mudar o rumo sem perder a identidade. É por isso que o episódio de hoje não é só sobre sementes, é sobre raízes, sobre o tipo de gente que aprende a trabalhar com a mão na terra e com a alma alerta. E o mais bonito disso tudo é que mesmo falando de empresa, de negócio, de risco e de decisões difíceis, a conquista que ele escolhe para representar quem ele é hoje não é um troféu nem um número, é a família. Hoje o Em Construção recebe Rafael Lima, produtor rural, engenheiro agrônomo, sócio-diretor da Sementes Lima, um homem guiado por honestidade, transparência e fé, e com um porquê muito claro: deixar uma história que orgulhe seus filhos e seus netos. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Obrigado, Zé. Obrigado, Rafa, pela presença. Um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Foi uma surpresa para mim, mas uma surpresa boa. Fico muito feliz pelo convite. Vim representar minha família aqui, né? Eu, meu pai e meu irmão somos sócios, então eles não puderam estar presentes, mas... Na próxima a gente põe um monte de cadeira aí para vir todo mundo, traz os meninos, traz todo mundo aí, faz uma arquibancada. Precisar de muita cadeira. Mas a gente tem que contar a história do agro, né, Laura? O agro que carrega aí o nosso país nas costas. Exatamente, Carlos. Olha, Rafael, da próxima vez traz uma pamonha também pra gente, hein? Tá bom. muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua história e contando como que o agro realmente ajuda a movimentar a economia do nosso país. Obrigado, eu que agradeço. Rafinha, mas pra gente começar aqui, a gente tem que começar lá olhando, honrando quem nos trouxe até esse momento aqui. Claro. Que foi o seu pai aí que começou essa trajetória. Você estava falando que vocês são barriga verde, quem é do Paraná é barriga verde? É isso aí. É isso aí, nós somos de lá, assim, hoje nos consideramos jataienses, na verdade. Com certeza. A gente veio para cá, essa terra acolhedora aí, em 94, eu tinha 7 anos de idade, meu irmão tinha 9, e aí não saímos nunca mais, né? Fomos estudar fora, mas voltamos e tivemos nossos filhos aqui. 94, vocês foram para Chapadão? Isso. A história começa lá atrás, né? Meu pai é de uma cidadezinha chamada Assis, uma cidade boa, no interior de São Paulo, mas logo ele mudou para Raul Marim, que era um vilarejinho. Seu pai é paulista, lá de Assis. Sim. Meu avô tinha uma venda lá, então ele trabalhava com meu avô, minha avó era professora. E minha mãe é de Ponta Grossa. Então meu pai, no começo da vida dele, fez curso de piloto, virou piloto agrícola. E juntamente com meu tio, o irmão gêmeo dele, abriram uma empresa de pulverização aérea em Ponta Grossa. Foi onde ele conheceu minha mãe. E, enfim, casaram, tiveram 2 filhos e em 94 a gente veio parar aqui em Goiás. Lá em Chapadão. Em Chapadão do Céu, meu pai tinha uma empresa de pulverização aérea lá em Ponta Grossa e viu que o mercado estava ficando meio diferente, eram umas áreas muito perigosas, porque é muito acidentado. E ele voava, né? Sempre voou agrícola. É uma profissão muito digna e perigosa, né? Então, os filhos pequenos, resolveu vir abrir mercado em outro... Sempre ouvia falar de Goiás, né? Fronteira agrícola que estava crescendo. Então, ele veio para Chapadão do Céu, conheceu, gostou muito da região e abriram uma empresa ali, né? Uma filial ali em Chapadão do Céu. No final das contas, ele resolveu vender tudo lá em Ponta Grossa e veio para Goiás com a família, né? Aí foi quando a gente veio, ele escolheu o Jataí para a gente morar. Então você já veio direto, você nunca morou lá no Chapadão? Não, a gente sempre ia nas férias das escolas, né? Então, eu e meu irmão, a gente estudava em Ponta Grossa, a gente ia para Chapadão do Céu nas férias, para ficar com meu pai, que meu pai ficava mais aqui. E aí, quando a família veio, ele falou, olhou muito a questão de escola e tal, e preferiu vir para Jataí. Tinha mais estrutura. Mas aí seu pai da empresa de pulverização, de aviação agrícola, ele também foi produtor rural. Sim, aí meu pai começou... Em 94, acho que 93, ele e meu tio separaram a sociedade do Chapadão do Céu, meu pai veio e abriu o mercado aqui em Jataí. Fez uma sociedade aqui, e que deu certo por muitos anos, mas depois em 2010 vieram a separar.
Mas aí ele veio atrás de mercado aqui em Jataí e aí começou a empresa. Aos poucos foi capitalizando, foi crescendo o mercado e aí viu que a agricultura era um bom negócio, né? Assim, todo mundo estava tentando plantar soja, plantando e resolveu arrendou uma área lá no Chapadão do Céu. Começou a plantar soja aos pouquinhos lá, né? Pegou um agrônomo para dar assistência para ele. E foi aí que entrou na agricultura. E desde então a gente não saiu, né? Não saiu mais. Aí a gente virou agrônomo. Para quem não sabe, viu, pessoal? Exatamente. Nós somos colegas de faculdade. Para quem também não sabe de novo, viu, Laura? Eu acho que essa aí é nova para você. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Sabia dessa? Sabia. Pois é. Também, não sei, Rafael. Mas se precisar de alguma coisa, viu, gente? Nem para horta eu não presto, não. Ô, Rafa, mas aí conta então, assim, aquele momento, você comentou do momento difícil ali, 2004, 2005, foi bem o ano que a gente entrou na faculdade. Sim. E foi o ano que meu pai quebrou também. Meu pai quase quebrou nesse ano. Meu pai ali, assim, na parte de lavoura, ele começou a plantar. Por que acontece? Todo segmento, né? É o que acontece, porque a agricultura são ciclos. A gente passou aí um ciclo de grande bonança na pandemia e agora vem um ciclo um pouco mais difícil e tudo na vida são ciclos, né? E naquele ano ali, 2003, ali, o trem estava no auge, né? O pessoal, é sempre a mesma coisa, geralmente, né? O pessoal que não planta vai entrar, os que plantam vão arriscar um pouco mais, indo nas áreas ali um pouco mais arriscadas. E meu pai entrou também em 2004, 2005 e rápido, e eu acho que foi onde entrou a ferrugem asiática também no Brasil. Foi bem nesse ano. E aí plantou 2 anos lá e tava pagando conta até extordir ainda, rapaz. A nossa história foi, assim, muito parecida. Porque aí meu pai entrou na agricultura e arrendou umas áreas muito boas aqui perto da cidade, não eram áreas marginais. E esse contrato de arrendamento venceu, o pessoal pegou a área para trás. E aí, meio naquele desespero de não ter área, continuar plantando, saiu procurar a área, né? E aí achou uma área aqui perto da cidade, que é a área que a gente tá até hoje, inclusive. E só que é uma área mais mista, mais arenosa, não tem as condições que tinha a outra área, né? E aí meu pai entrou plantando, abriu a área, fez o que tinha que fazer na época e entrou plantando. Só que não era como a outra, né? Foi bem no ano que entrou a ferrugem asiática, o primeiro ano a gente fez fungicida, e aí pegou um período de estiagem de 20 dias, naquela época a gente não plantava com cobertura vegetal, com palhada, que é o que a gente faz hoje, né? Que viabilizou a agricultura palhada nessas áreas marginais, exatamente. E aí foram 2 anos de... Primeiro ano acho que ele colheu 25 sacos por hectare, o outro insistiu, né, assim... Não tinha o que fazer também. E que naquela época já eram uns 50 ali. Naquela época eu colhia 55 já, por aí. Então, e o outro ano aconteceu a mesma coisa. Um veranico lá de mais de 20 dias, a área arenosa, você chegava na lavoura, a lavoura parece que tinha morrido, tinha dessecado. Então, e aí foi aí que a gente falou, cara, mas se a gente tentar mais uma vez, não vai perder tudo que já tem. E vamos procurar alguma alternativa, né? A gente tava perdido, na verdade, não sabia o que fazer. Na época, meu irmão fazia agrônomo com o Cleidson, um engenheiro agrônomo bastante experiente aqui da região, que deu assistência para o meu pai, inclusive, no começo, na agricultura, na soja. E meu irmão andando com o Cleidson, aquele estágio curricular da faculdade, meu irmão comentou com o Cleidson, falou, Cleidson, eu não sei mais o que a gente faz lá, porque se a gente tem conta para pagar, né? Tem prestação de máquina, prestação de banco para pagar. Se a gente continuar, a gente vai quebrar, vai perder tudo, porque já deu errado 2 anos. Era muito fácil dar errado o terceiro, né? E aí o Cleidson deu um clique na gente, assim, no meu irmão na época. Falou, rapaz, tem um negócio que dá em área arenosa, eu não sei como funciona, não sei nada sobre isso, mas eu sei que dá. E é semente de capim, semente braquiária, que até hoje é a nossa principal atividade. E aí, eu entrei na internet pesquisando umas empresas, a gente viu pesquisando as empresas de capim, né, no Brasil, e tentando ligar para esse pessoal para ver se a gente fazia uma parceria para produzir com eles, né, e a gente não sabia nada sobre isso. E aí, achamos uma empresa do interior de São Paulo que demonstrou interesse, veio, e a gente fez uma parceria de 2 anos. Começamos a plantar de sócio com eles, né, na verdade. A gente entrou com a área que a gente tocava e eles entraram com o know-how deles de produção de semente de capim.
Mas aí, como o meu irmão já estava formando, a gente já tinha uma noção de agricultura, porque a gente já plantava, meu pai já tinha plantado soja, plantado arroz no Mato Grosso. A gente viu que na produção deixava muito a desejar. O pessoal praticamente vinha, plantava e voltava para colher. Não fazia nenhum trato cultural, sabe? Então, a gente falava, tem alguma coisa de errado. E mesmo assim, ainda estava melhor. A gente começou a ver um dinheirinho ali, alguma coisa, porque até então era só prejuízo naquelas áreas. Mas depois do segundo ano, vocês já entraram já com a forrageira. Já, e aí, esses 2 anos a gente fez de parceria com eles de forrageira. Passou os 2 anos, a gente viu que tinha muita coisa que dava para melhorar, que a gente dava para tocar, e a gente pegou, assumiu e começou a plantar, né? Por conta própria. Compramos umas máquinas antiguinhas ali de um produtor perto de Rio Verde, e aí foi aí que a gente começou a produzir. E desde então, estamos até hoje. São muitos anos de uma linda história. Ô, Rafa, mas aí a semente de forrageira, vocês produzem ali quantas espécies, quantas variedades? Como é que funciona isso? A gente produz cerca de 5, 6 variedades, espécies, né? O que acontece? A braquiária, antigamente, ela era vista como praga. E pasto, né? Praga para agricultura e alimento para o gado. Então, hoje em dia, a braquiária foi incorporada à agricultura, as plantas forrageiras, justamente por essa questão de fazer palhada, ter cobertura vegetal, para você poder produzir soja, na verdade. A gente vai falar sobre isso aí. E aí, ela entrou nesse mercado da agricultura e hoje, então, a gente tem esses 2 mercados, né? Agricultura e pecuária. Mas hoje vocês produzem 100% do que vocês comercializam, é tudo produzido por vocês. Hoje a nossa empresa cresceu muito, então hoje cerca de 70% da produção é produção nossa. É de vocês. Antigamente era 100%, mas a gente não conseguiu acompanhar. Então hoje a gente tem bons fornecedores cooperados, que a gente produz junto com eles e... Ô Rafa, uma questão que eu acho muito interessante é porque quando a gente olha o mercado de sementes, não sou especialista, mas a gente vê empresas já consolidadas há muitos e muitos anos. E como que vocês conseguiram conquistar esse espaço que vocês têm, não só no Brasil, mas no mundo que vocês estão exportando aí? Carlos, foi justamente pela questão da qualidade. A gente sempre prezou muito pela qualidade. Tanto que a nossa semente era procurada por outras sementeiras quando a gente não tinha nossa marca. Acho que era a primeira que eles procuravam, era a gente. Porque a gente investiu como uma agricultura de soja, como uma agricultura. Então, nossas lavouras são muito bem conduzidas, bem adubadas. Isso vai gerar semente mais com germinação lá em cima, com vigor lá em cima, isento de pragas, né? Então, o que a gente sempre prezou foi por qualidade. A gente entrega o que a gente vende. E tem gente no mercado que não faz isso. Então, a maior diferencial nosso foi esse. E a maior propaganda nossa foi cliente a cliente. É o boca a boca. Pro outro, é o boca a boca. Você viu, dona Laura? Você vi. Conhece de semente também, não? Um pouquinho. A minha parte mesmo é os números, Né? o que produziu, o que vendeu, o que sobrou no final de cada safra. Bom. Rafael, uma pergunta para você. Você começou com o seu pai, você tinha 19 anos ali na operação da fazenda, né? Como que foi trabalhar numa empresa familiar? É fácil? É problema? É sucesso? Como separar realmente o profissional da parte familiar? Como que é uma nova geração em contato com uma geração mais antiga, né? Tecnologias novas. Como foi esse desafio para você, para o seu irmão? Não, a nossa relação familiar sempre foi muito boa. A gente sempre teve bons exemplos dentro de casa, né? Então, meu pai sempre fez questão de puxar a gente para dentro do negócio desde cedo. Então, desde os 10, 12, 11 anos, a gente ia junto com ele para a fazenda, ia para o escritório e sempre trabalhamos juntos, né? Então, depois a gente foi para Goiânia e nas férias a gente vinha e sempre acompanhava muito de perto as coisas do meu pai. Então, foi ocorrendo naturalmente, né? Essa transferência de pai para filho, de conhecimento, da lida do dia a dia mesmo, né? Então, meu pai sempre abriu as portas para a gente. Então, quando a gente formou, ele nos chamou, incorporou a sociedade, fez questão de trazer a gente para dentro para ficar dentro de casa. Então, não teve muito conflito, não teve muito
Lógico, relacionamento como qualquer um tem divergências, mas nunca nada que pudesse abalar a nossa sociedade. E hoje, graças a Deus, nós estamos juntos, como sempre tivemos aí. E é o nosso pensamento, né? A nossa sucessão ficou assim também. Olha só, pessoal, o papo tá muito bacana, eu espero que você de casa tenha se inspirado com essa linda história de sucesso e de construção. Nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Vai lá, Zé! Trabalho cantando, a terra é inspiração, Deus e eu, o sertão. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Só também é da época do seu Raimundo. Ei, lembrança boa aqui, hein? Ô Zé, essa aí você desenterrou lá do fundo, rapaz. Com certeza. Tinha um ambiente familiar que nós frequentava lá na faculdade, lá um botequinho de sinuca. Seu Raimundo, um abraço pro senhor. Se um dia o senhor assistir a gente ou ainda estiver vivo, né? É difícil, né, Rafa? Mas era Vou puxar mais antigas aí. Vai, continua nessa linha aí, ó. Olha, você que tá em casa aí, não deixe de se conectar com o nosso WhatsApp aqui, 649-9953-5695, e também lembrando do nosso quadro Fachada da Esperança. Então você que quer participar ou sabe alguém que tá aí precisando daquela reformadinha na fachada, manda aqui pra gente o número de telefone, nome e o porquê você gostaria que aquela pessoa participasse conosco. Ô, senhor Rafael Lima, tem um ponto aqui que eu acho que é muito interessante a gente contar para o pessoal, que a faculdade de agronomia, ela nos dá uma base ali, mas quando você foi para a indústria da semente, primeiro você começou a produzir e revender. Sim. E hoje você faz o ciclo todo. Então, assim, você não é somente produtor rural. Então, você é hoje um empresário. Sim. Não que o empresário rural ele não seja empresário, mas é diferente, porque quando você vai para um commodity como a soja, ela já tem um preço definido, tem um mercado dela, então tem, na minha visão, posso estar equivocado, você me corrige aí. Então assim, como foi esse processo de transição para essa empresa que vocês construíram? Como que foi olhando para o lado de empresário mesmo, de fazer gestão? Foi uma transição, eu acho que a gente já estava preparado para isso, porque a gente já vinha... Meu pai, em uma época, plantou uma semente na gente, falou, acho que vocês têm que abrir a marca de vocês, a nossa, que a gente já tem um... E acho que por, assim, um pouco de receio não estava na época certa, então a gente esperou uns 3, 4 anos depois disso, ou até mais,
E aí acho que a gente já estava bem preparado, estava vendo que a nossa semente realmente tinha um diferencial. E aí foi quando a gente começou a ir atrás dos nossos compradores, né, que compravam semente nossa, porque a gente sempre teve uma relação muito boa com eles. Então, foram pessoas que abriram as portas, a gente visitou a indústria do pessoal, conheceu, viu de perto o que era uma indústria fechada, né, não a céu aberto, depois do campo ali, o que acontecia. E a gente já tinha uma equipe pequena, porém bem formada, de administrativo, que nos ajudava bastante no escritório. Então, acho que foi na hora certa, a gente já estava preparado. Lógico que aparecem novidades toda hora, né, no Brasil. Então, mas isso a gente soube levar. Eu acho que foi uma transição muito boa. Tranquilo. Tranquilo. E a empresa também ela foi crescendo ali aos poucos e foi dando tempo de se adequando, se ajustando. Mas quando você olha ali para os desafios do empresário, Rafa, questão de gestão de pessoas, questão comercial, o que você acredita que é o mais difícil ou então que foi a maior oportunidade que vocês souberam aproveitar fora a qualidade do produto de vocês? Eu acho que hoje o ativo mais valioso e escasso é mão de obra, né? Assim, mão de obra qualificada. Mas a gente conseguiu, com pessoas boas, através de pessoas boas, hoje a gente tem uma equipe muito bem formada, uma equipe muito boa, através de treinamento interno, de realmente fazer treinamento, sentar junto na mesa de reunião para decidir, chamar o nosso time junto do nosso lado. E aí a gente conseguiu, com pessoas boas, tem muita pessoa boa querendo trabalhar. Então a gente conseguiu unir uma turma boa e hoje a gente consegue fazer uma gestão eficiente, eu acho. Vocês estão com quantos funcionários hoje? Hoje de 150 a 200 funcionários. Tem uma período de safra ali que dá um... Tem, e aí é diferente. Na época da colheita a gente aumenta esse quadro aí em quase 50%. Né? Então, chega a ficar com 200 e poucos Eu funcionários. acho que tem a esposa de um grande amigo, um abraço aí, ele trabalhou comigo lá, acho que ela é seu financeiro. A Ana Paula está com a gente tem muitos anos, a gente tem colaboradores lá que estão com a gente há mais de 20 anos, 15 anos. A Ana Paula acho que está próximo disso, próximo de 15, tem a esposa o marido de uma moça lá do bar também, que ele é venezuelano, trabalha com vocês, acho que na fazenda lá. A gente tem uma turma bastante... E parece que vocês têm, assim, eu não sei como é o trabalho de gestão de pessoas de vocês, mas assim, a gente vê, fora isso que você comentou, que tem pessoas há muito tempo, mas que tem um time muito aguerrido ali, que veste a camisa mesmo, e uma baixa rotatividade. A gente tem muito orgulho da nossa equipe por causa disso, porque são pessoas que vestem a camisa da empresa, sempre vestiram e isso dá uma sensação de família mesmo, né? A gente trabalhar junto, tá todo dia ali. Então a gente fica muito orgulhoso desse pessoal que a gente conseguiu ajudar na formação, né? No crescimento. E isso que acho que é o mais importante que a gente vê. A gente vê passando de gerações. Já tem o pai lá, o filho. Que o pai trabalhava com a gente, agora o filho entrou, sabe? E isso é bonito. A gente espera isso, ter netos lá na frente dele. Você viu, Laura, que bonito? Eu acho que você vai ter que ir lá visitar eles para ampliar o seu portfólio. Vamos lá, sim. E a gente vai, almoço, come um franguinho caipira. Vamos marcar, com certeza. Analisamos os números. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que hoje ainda o produtor rural não se vê como empresário? Às vezes ainda se vê ali naquele cenário de é a rocinha, eu herdei do meu pai. E essa não profissionalização, ela custa caro para o produtor rural? Eu acho que a mentalidade vem mudando bastante. O pessoal vem se aperfeiçoando, vem fazendo curso de gestão, MBA, vem vindo as novas gerações, vem para agregar. Eu acho que vem um pessoal bastante preparado aí. Lógico que tem nessa transferência de gerações, vai ter os desequilíbrios, que são normais, né? Mas eu acho que tem um futuro promissor, sim. Porque hoje a pessoa que não fazer uma gestão como um empresário, ela vai acabar saindo do negócio. Hoje são margens tão estreitas, a gente está passando um período crítico aí da agricultura do Brasil. Então, quem realmente não souber
levar a gestão a sério, eu acho que vai acabar saindo, cedendo lugar para outros. Né? Exatamente. E eu gosto de falar assim, que o produtor rural, ele é uma pessoa muito corajosa, porque ele pega milhões de reais, literalmente na terra, esperando que chova na época certa, que não tenha fogo, que o preço, a economia, o preço seja bom. Então, se ele está sujeito a vários fatores que ele não controla, aquilo que ele controla da porteira para dentro tem que ser muito bem gerido. Exatamente. Concordo plenamente. Ô Laura, e tem aí a pergunta dos nossos telespectadores? Conta aí pra gente. Claro. Rafael, nós temos um quadro aqui dentro do nosso programa, que nós abrimos uma caixinha na semana o nosso convidado vai vir. Vou só achar as nossas perguntinhas aqui. E para que o nosso convidado responda. Preparado? Vamos lá, vamos tentar. Rafael, o produtor, ele se preocupa mais com o troféu de produtividade do que com caixa? Eu acho que isso vem mudando também. Nós temos diferentes regiões no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, Mineiros é uma região que é recordista da produção de milho, né? Produz muito, mas é uma safrinha muito cara também, que o produtor investe alto. Então, eu acho que hoje em dia o pessoal está vendo o custo-benefício das coisas, né? Será que compensa, né? Investir tanto, correr um risco maior, ou fazer um arroz com feijão bem feito e ter aquela produtividade ali que me dá retorno com custo baixo. Mas eu acho que é o que vem entrando em pauta, é isso hoje em dia, né? Fazer uma coisa simples, bem feita e que agregue produtividade para o produtor. Às vezes gastar tanto dinheiro, correr um risco mais alto, né? Como você falou, é uma indústria a céu aberto e a gente enterra milhões no chão e reza para chover, reza para dar certo, faz a nossa parte, mas não tem nada garantido. E também deixar o ego de lado, porque não é o quanto planta de hectare, não é o quanto colhe, mas é o quanto sobra de... No final, a margem, né? E normalmente o produtor rural, ele não quebra no ano bom. Ele vai, na verdade, ele quebra no ano bom, mas o reflexo é no ano ruim. Sim. Porque no ano bom é que ele começa a investir mais, ele começa a abrir novas áreas, às vezes investir em mais tecnologias, que no ano ruim aquela conta vai chegar para ele pagar. Rafael, segunda pergunta. O que o Rafael de hoje, com uma mentalidade mais madura, uma estrutura gerencial mais amadurecida, faria diferente na fazenda? Na fazenda, o que eu faria de diferente hoje? A gente já mudou bastante coisa, né? Assim, eu acho que às vezes seria na parte de treinamento humano mesmo, fazer mais, que é o bem mais valioso hoje, é o mais escasso, eu acho que é a mão de obra. Então eu acho que a gente, quanto mais você investir nesse setor, é um setor que você tem muito retorno. Você acredita que vocês perderam pessoas boas por falta de investir nelas? Não, eu creio que a gente vem mudando e vem investindo nas pessoas justamente por causa disso, porque a gente quer pessoas boas ao nosso lado. Então, que a gente consiga treinar a pessoa crescer junto da gente, né? Eu acho que é isso que a gente tem focado bastante hoje e é um dos nossos diferenciais. E é muito bacana de ver, Rafa, assim, porque não é só um discurso bonito. É porque, assim, a gente falar que pessoa é o foco, a maioria fala, né? Agora, olhar na prática lá e ter contundência, consistência e que faz. Eu acho que um belo exemplo disso, assim, que eu vejo de crescimento como pessoa profissional é o Felipe. Sim. Ele é o responsável pela parte comercial lá de vocês? O Felipe é nosso braço direito e esquerdo ali. Ele desde o começo, ele esteve junto com a gente, lá em 2018, 2019. O Felipe é um rapaz muito esforçado, que sempre trabalhou, mas tinha os negócios da família dele, tinha hotel e fábrica de confecção, e passou por um período difícil, e ele fez agronomia e não trabalhava na área. Ele foi meu colega. Ele foi seu colega? Quase, porque assim, era para formar em 5, né? Eu formei em uns 8 ou 9 ou 10. Aproveitou bem. Aproveitei. É network, conheceu o máximo de pessoas. Foi meu colega, conheço ele daquela época. E aí, desde o começo, o Felipe, quando ele saiu para trabalhar no mercado, ele começou a trabalhar com uma outra empresa que mexia com sementes forrageiras aqui da região. E aí ele trabalhou lá um tempo, não estava satisfeito com algumas questões e veio nos procurar.
E aí falou que já estava. E coincidiu bem na época que a gente estava querendo abrir nossa marca. Transição ali. E aí a gente teve uma conversa com ele, falou, Felipe, a gente não pode aumentar muito o custo, cara, porque, né, estamos abrindo agora, mas se você quiser vir, a gente estuda uma comissão, aí não pode ter uma folha de pagamento muito alta, me comprometer por mês, né? A gente arruma um carro aí e vamos atrás do mercado, vamos correr. Aí ele acreditou. E ele acreditou e veio junto com a gente e, graças a Deus, deu muito certo, abriu bastante mercado, é uma pessoa incrível aí que todo mundo gosta, Grande né? profissional. Grande profissional. Um abraço, Felipe! Um abraço, Felipe. E a esposa dele, Renali. A Angélica é amiga dela lá. E eu fui colega de classe dela. Oi, aí, ó, nós tá tudo junto e misturado. Não, eu e o Rafa, além de ser colega de faculdade, nós somos colega de escola também. Não, vixe, acho que tem mais de 20 anos aí que a gente... Tem, deixa pra lá. Do curso que era para ser em 4, foi em 8, conta um pouquinho, como é que foi? Foi estágio? Isso é pra outro momento, mas você sabe que... É porque eu tranquei a faculdade. E aí eu transferi pra Jataí, eu estudava em Goiânia. E aí eu acabei me formando aqui na UFG, que ainda era UFG, agora é UFJ. Mas é uma história bonita. Ô Rafa, agora pra gente, antes de sair pro intervalo aqui, eu queria que você falasse um pouco pra gente do desafio da exportação. Então, quando a gente entrou, abrimos nossa marca e tal, a gente sempre teve isso em mente, porque a gente já fornecia semente para exportação indiretamente, né? O Brasil, na verdade, ele produz semente forrageira para toda a América do Sul e Latina. É uma tecnologia brasileira mesmo, já tentaram em outros países aí. Não funciona. Não funciona. Então a gente sempre viu esse mercado com bons olhos, né? A gente já fornecia indiretamente para ele. E aí surgiu, esse amigo nosso abriu algumas portas para a gente, para começar as primeiras exportações. E a mesma coisa, a gente foi investindo em clientes, foi trazendo eles para ver a nossa indústria de perto, alguém que o nosso amigo não podia atender. E aí foi naturalmente... A gente foi crescendo, o cliente conhecendo o produto, conhecendo a semente, vendo os diferenciais. Um fala para o outro, do outro país, e aí começou assim. Como está esse cenário hoje e quais são os próximos passos? Esse cenário hoje está muito bem consolidado dentro da nossa empresa. A exportação vem crescendo bastante. Em volume de vendas em quilos, aí hoje ela deve representar uns 30%. 30%. Um quilo em faturamento até 40%. Então, é um negócio que vem crescendo bastante. São poucos clientes, né? Assim, não são grandes. O mercado externo nosso é muito grande, o mercado interno nosso é muito grande. Mais muito pulverizado. Um pouco. E o mercado externo é menos pulverizado um pouco. Mas os próximos passos nossos é consolidação da marca mesmo. Consolidação no mercado externo, no mercado interno, que a gente vem trabalhando. E graças a Deus vem dando certo. A gente vem crescendo a cada ano. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, nós vamos aqui no nosso breve intervalo e voltamos já já. É contigo, Zé da Pizza! Vizinho travou na venda do vilarejo pra comprar sal grosso, crado e outras coisas que faltar. Lavada pinga, ai, ai. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente.
Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Vai, saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Zé, que é isso? Tchê. Manda um abraço pro Pablo, Zé. Opa, com certeza, papai. Papai, Pouco a gente tá aí. Casa da Pizza. Casa da pizza, vambora. Ô Rafa, fala pra gente aqui o Desafio Lima. O que foi esse projeto? Foi a primeira vez? Qual que era a ideia? Foi. A gente já tinha feito, há uns 2 anos atrás, um dia de campo ali na nossa indústria, mas aí a gente veio matutando sobre isso há uns 2 anos, veio pensando como melhorar o evento, né, e trazer bastante novidade aí, e nomes consagrados para trazer bastante informação para o produtor, né. Nosso intuito ali foi ajudar o produtor na tomada de decisão, ver que quanto essa tecnologia hoje é bem estabelecida, bem manejada e bem estudada, né. Mas a temática era integração, era... A temática eram várias, né? A gente trouxe cerca de 5 nomes para... Então, basicamente era virado para a área técnica, né? Quantos quilos por hectare eu vou usar, o que a braquiária tem trazido, tem agregado para o sistema, diversos comparativos de área com e sem braquiária, operacional, que às vezes é um gargalo do produtor. Eu quero ter a palhada, eu quero ter os benefícios da braquiária, mas ela me atrasa no plantio, como que eu vou fazer, como que eu vou plantar. Então, eu acho que as palestras foram visadas justamente para tirar a dor de cabeça do produtor, tanto na parte operacional como na parte de pesquisa, e ele ficar por dentro, cada vez mais por dentro dessa tecnologia. E a palhada atrasa o plantio? É uma palhada mais, não é que atrasa, mas ela é uma palhada mais... Densa. Uma palhada densa, então é um plantio um pouquinho mais devagar, tem que ter um diferencial na plantadeira, às vezes um disco ondulado. Então atraso do plantio não quer dizer a data do plantio, Não. O plantio ele precisa ser feito mais devagar mesmo. Exatamente. Então tem alguns diferenciais técnicos aí, né? Mas aí com Tá vários acostumado... benefícios. Exatamente, mas todo benefício traz um Custinho ali. custo. Mas quando a gente fala assim para me entender, porque, né, por mais que eu seja agrônomo, viu, gente, não adianta muito não. O plantio direto ele já está consolidado. Sim, há vários anos no Brasil. E o que muda, assim? Na verdade, Carlos, não existe palhada igual a da braquiária, porque além do que ela deixa de palhada, é uma palhada muito uniforme no solo, que vai ajudar na retenção de umidade, diminuição de temperatura do solo, né, diminuição de mortalidade de plantas após o plantio. Ela inibe muito a vinda de plantas daninhas, né, porque ela faz uma cama ali e não deixa as outras virem. Então, fora os benefícios que ela causa para dentro do solo, que isso para mim é uma das mais importantes. A raiz, o que ela cresce para fora, ela cresce para dentro. Diminui a raiz vai 4, 5 metros de profundidade e diminui a compactação, como diminuiria um subsolador, por exemplo. Só que com um custo muito mais baixo. Mas fora a braquiária, o que seria usado no plantio direto? Milho, né? Só a palhada do milho. É a palhada do milho. Então, o pessoal faz a soja na safra e a safrinha de milho. Ou sorgo, ou milheto, às vezes faria um milheto, né? Mas hoje quando a gente olha assim, vamos olhar só para o nosso mercado local, quantos % você acredita que já usa uma palhada assim? Cara, eu acho que deve estar na casa de 30%, 40%. Ainda E faz um trabalho com a braquiária ali. Hoje todos os produtos que vocês vendem, todas as sementes, é só braquiária? Não, a gente vende, a gente tem várias plantas de cobertura. Então hoje a gente tem milheto, tem crotalária, tem braquiária, tem trigo morisco, feijão guandu, algumas outras cultivares aí. Agora a gente está entrando fizemos uma parceria com a Advanta também, vamos fornecer semente de sorgo, que é um sorgo que permite o manejo com a braquiária, né? Então, mas sempre focado nessa
nessa parte de plantas de cobertura e de braquiária. Mas planta de cobertura quer dizer que é pro plantio direto, 100%? Plantas de cobertura, elas vão agregar ali na entre-safra, né? Crotalária, por exemplo, ela é muito utilizada para diminuição de nematóide. Crotalária é amarelinha lá, né? Tem várias espécies, né? Eucroleuca, spectabilis, cada uma é utilizada para uma finalidade. O nabo, nabo? Tem o nabo forrageiro? Sim, o nabo forrageiro. Mas o que acontece? Na região que a gente está, de clima tropical aqui, centro-oeste, eu acho que não tem nenhuma planta de cobertura que traz o benefício da palhada. Porque o pessoal precisa principalmente da braquiária, quer dizer, porque o pessoal precisa principalmente da palhada, né? Crotalária, ela vai trazer alguns benefícios, mas não vai deixar palhada no solo. O milheto, a pessoa às vezes vai colher, mas vai ficar com uma palhadinha muito pequena no solo, né? Para próximo plantio de soja. O que tem acontecido muito, o pessoal tem plantado muito gergelim. Gergelim, só que também gergelim não deixa palhada no solo. Então, o desafio, acho, maior do produtor hoje é conseguir intercalar uma cultura que ele tenha um ganho financeiro, pelo menos para pagar a semente da planta de cobertura, né, o custo. Mas aí toda planta de cobertura ela vai ser consorciada com milho, focado na safrinha. Sim. Tem gente que não faz safrinha, né? Então, nessas áreas ali que arenosas ou em regiões onde não dá, então ele planta só a cobertura. Ele planta a cobertura. Ele pode utilizar para pastoreio, pode utilizar para... Mas sempre visando a cobertura para a próxima safra. Mas quando a gente faz o consórcio braquiária milho, dá para jogar o gado ali? Não, aí não, né? Não. Braquiária milho... Eu falo assim, depois escolher o milho... Não, aí a janela fica muito curta ali, né, eu acho. Entendi. Mas tem gente que até faz, às vezes, dependendo da época que plantar um milho, né? Consegue fazer uma terceira safra de boi ali, dependendo da área. Mas, geralmente, o pessoal planta a braquiária junto com o milho e depois colhe o milho e deixa a braquiária vir para... Mas agora eu vi um vídeo lá no Instagram de vocês que depois de 100 dias de colheita, como é que é? 100 dias colhendo? Cara, como que eu vou dizer? É muito melindroso a colheita e é muito devagar. Isso principalmente da braquiária. Da braquiária, porque o nosso processo de colheita é uma colheita do chão. Então as máquinas passam praticamente varrendo a semente que já caiu da planta e está no chão. Então é um processo muito trabalhoso. Por isso que sobe aquela cortina. E antes de chegar naquele processo da poeira, já passou vários processos ali. Passou o corte, a gente passa cortando, depois recortando, depois batendo a palha para a semente cair no chão, depois fazendo as leiras e depois entrando, varrendo a semente do chão. Então é um processo muito lento, né? Nem imaginava. E essas máquinas andam, acho que cada máquina faz 1,5 hectares por dia, varrendo, né, o chão. Hoje a área de produção de semente de vocês são quantos hectares? Você sabe de cabeça? Hoje a gente está com próximo de 3 mil. Com parte de vocês e dos fornecedores também. Só que no nosso módulo de produção a gente sempre tem a soja integrada com o capim. Nossas áreas vão rodando. Sempre a mesma variedade de capim para nunca ter contaminação de outra espécie. Mas de 2 em 2 anos a gente entra com soja para rotacionar o sistema, entrar com nitrogênio, enfim, melhorar, agregar. Você viu, Laura? A gente tá achando que é só pegar lá e a semente já sai pronta. Existem muitas etapas, né, Rafael? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar do cenário atual hoje que o produtor rural está enfrentando. Altos pedidos de RJ, crédito caro, endividamento, e às vezes o endividamento vem tentando resolver um problema, ou seja, eu não libero crédito para mim não ter endividamento, aí eu travo o produtor rural, aí que ele vai estar endividado. Então, a gente iniciou a safra 25-26 aí com estimativa de 180 milhões de toneladas, ela já está ajustada ali para 178, 177, regiões que choveram muito tarde. Então, como que num cenário tão desafiador como a gente está vivendo hoje para o agronegócio, Rafael, você poderia aconselhar o produtor que está nos assistindo aí, como que ele pode se precaver para que ele consiga sobressair nesse tempo difícil? Eu acho que, como eu tinha dito, eu acho que é um período para a gente passar sem fazer muito investimento, né? Pé no chão. O que aconteceu?
a gente veio de um período de pandemia que tudo se sobrevalorizou. Então, maquinária agrícola estava supervalorizado, não tinha para comprar, na verdade. Insumos. Insumo, tudo. E agora eu acho que as coisas voltaram para a normalidade. Então, muita gente se endividou, acabou se endividando muito nesse período, né? E pagou caro nos maquinários agrícolas, que hoje caíram, se brincar aí, 30%, 40% de preço, né? E quem tá com investimento lá pagando conta... Não, e juro pagando alto, juro a 20% ao ano, que atividade que é conta feita, viável com né? isso, né? Tem outros que pagam muito mais, né? O produtor rural que às vezes comprava um maquinário lá a 6, 8, hoje ele vai enrolar uma dívida aí a 20, Exatamente. mais que isso ainda. E quando tem, né? Porque o que aconteceu muito com o produtor é que o produtor foi, pagou a parcela dele lá no banco e de uma hora para outra o banco cortou o crédito. Contando com outra. E aí, sempre acontece isso muito na vida do produtor. Ele paga um custeio e faz outro e vai rodando. E aí o cara pagou e chegou na hora de pegar crédito. Agora a gente só faz com alienação fiduciária ou alguma coisa assim. E aí pegou o cara com as calças curtas. curtas. Então, isso dificultou bastante a vida de bastante produtor. Mas eu acho que, como a gente falou mais no começo, isso tudo é cíclico, né? O agro é cíclico. Momento de consciência. A gente espera que as coisas melhorem aí dentro de pelo menos 2, 3 anos, porque senão o produtor vem passando um período bem difícil. Exatamente. E não é só o produtor, acaba que, como a gente já comentou também, cadeia, né? é o Brasil inteiro. A nossa região aqui, principalmente, o agro carrega. Então, se o agro tá ruim, o resto tá ruim. Material de construção tá Para ruim. de girar dinheiro na cidade. Exatamente. Ô, Rafa, e quando a gente olha para a questão de beneficiamento, hoje você comentou que está com uma das indústrias mais modernas do país e parece que antigamente beneficiava ali no tempo. Como é que é isso? Explica para a gente um pouquinho desse processo. Antigamente, a colheita de semente era feita na enxada, né? O pessoal passava cortando, pegando a semente ali Mas você no não chão. pegou essa... Não. E aí, beneficiando numa peneira mesmo. E aí, o Brasil teve algumas empresas que desenvolveram um sistema de peneira mesmo, né? Que você joga a semente ali e ela vai sendo peneirada por camadas e vai saindo mais pura. Então, quando a gente foi abrir a nossa indústria, a gente pesquisou bastante sobre isso e a gente viu que tinha uma empresa que fornecia bastante para exportação, também exportava para toda a América, para equipamentos para beneficiamento de arroz, beneficiamento de várias coisas. Então a gente trouxe esse pessoal, nos auxiliaram bastante ali na implementação da nossa indústria. Hoje a gente tem 4 linhas de beneficiamento, trabalhando simultâneas e assim, equipamentos de ponta mesmo, que tiram, tipo, uma praga de outra cor por cor, sabe? Não é mais só sistema de peneira. A gente passa por todo o sistema de peneira, por densimétricas, por catador de torrão, então, triê, que vai tirar toda a parte de praga. Se não sair alguma coisa, no final ainda a gente passa por um equipamento fotossensível que tira por cor. Então, a gente investiu bastante em tecnologia. E isso agrega ainda mais no produto, né? Tem um índice de pureza percentual? O permitido pelo Ministério da Agricultura, o mínimo é 60%, se eu não me engano. A gente sempre trabalhou com semente muito alta de pureza. Então, nossa semente já sai nas máquinas de varrer, por exemplo, já tem um kit de pré-limpeza, depois a gente passa por uma limpeza na fazenda mesmo, que a gente tem uma usina de beneficiamentos lá também, alguns peneirões, e aí a gente já chega na nossa indústria aqui com uns 80% de pureza. E aí a gente sempre pega essa semente e leva para 95%, acima de 90%. Uau! Para 95% de pureza, que a gente vai decidir qual que vai ser o produto final, dependendo da demanda. Tem semente escarificada, tem semente revestida, tem semente tratada, tem... Aí vê a necessidade do mercado. A necessidade do mercado do produto. Mas a indústria, ela funciona só um período no ano ou não? Como é que funciona? A gente já teve que rodar 2 períodos. Hoje a gente está rodando o ano inteiro. O ano inteiro. Aí você armazena... No começo a gente, como a gente estava no mercado interno, são períodos diferentes do mercado externo. Então, quando a gente começou, a gente ficava um período do ano meio ocioso, né? E agora com a integração aí do mercado externo também, aí ocupou todo esse
esse tempo Ela aí. pode ficar armazenada e vai beneficiando. A gente traz ela da fazenda, beneficia, armazena e deixa ela armazenada. Semente forrageira, semente capim, ela é, por natureza, né? É uma semente mais rústica. Mais rústica. Mas precisa ficar refrigerada, alguma Não. coisa assim? Não, porque por ser de clima tropical, a origem dela, ela aguenta bem até de ano para outro, assim. Dependendo. Se for condicionada da maneira certa, semente seca, semente... Ela consegue durar aí bastante tempo. Olha só, pessoal, tá sendo uma aula até pra mim aqui, que eu sou engenheiro agrônomo. Vamos aqui no nosso intervalo e a gente volta já já. Ô Zé, solta aquela! Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Como é que é, Zé? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. vai dar certo. Ô Rafa, vou falar igual o prefeito, ele falou aqui que se desse errado tudo na vida, pelo menos trocar uma cantoria por um prato de comida e um copo de bebida dava pra salvar. Eu acho que Rapaz, se eu tem que fosse fazer uma depender, dupla. se eu fosse Eu depender, e você? eu tava lascado. Ué, vamos demais, tá feito. E você sabe que hoje eu vim vestido em homenagem a Sementes Lima, né, aqui, ó. Tô vendo aí. Foi a Angélica que escolheu. Foi. Coisa boa. Ô Rafa, e agora você, um homem, um pai de família, o nosso quarto bloco aqui, ele é mais pessoal um pouquinho ali, a gente tenta fazer o convidado chorar. Às vezes consegue, às vezes não, a Laura é boa nisso. Mas o que depois que a gente é pai, o que a paternidade ela muda a régua do sucesso? Ah, muda tudo, né, cara? Muda o sentido da sua vida, eu acho que muda totalmente. A gente começa a pensar, depois que a gente tem filho, como a sua vida era vazia antes, né? Assim, muda todas as prioridades, tudo é para eles. Eu acho que
Família é a base de tudo na nossa vida, não tem... E você sabe o que eu acho bacana, assim, depois que eu fui pai, Rafa, assim, acho que eu já comentei isso aqui, mas é como eu passei a honrar ainda mais os meus pais. Você vê o tanto de... Os perrengues, né, rapaz? Perrengue, exatamente. Acho que a sua relação até com seu pai muda, né? Muda. Porque você vê o tanto que... A consideração. E o tanto de amor que um pai tem por um filho, né? Então, acho que você começa a lembrar coisas que às vezes você achava que era enjoeira na época, era não sei o quê, tudo preocupação, né? Você quer o melhor pro seu filho. Mas eu vou falar uma coisa, viu, Laura, assim, eu fico olhando pra minha juventude e meu filho daqui a alguns anos vai estar nessa fase de adolescência, assim, eu acho que eu não deixaria ele fazer as coisas que eu fiz não, viu? Ah, eu também, com certeza. Rapaz, eu vou... Você deu muito trabalho pra dona Sandra? Não, assim, até que não, mas não sei, assim, eu não sei se os meus valores, porque assim, é lógico, o que o Rafael comentou que acaba que muda, que a visão muda, a época muda, mas são valores diferentes. A cabeça também muda, né? Muda. E você, Laura? Eu também, assim, eu agradeço muito meus pais, o que eles me ensinaram, e uma das coisas que eu tento fixar na cabeça do meu filho, ele tem 8 anos, é que o trabalho devolve. Então, meu pai me ensinou muito sobre o trabalho, e eu coloco para ele assim, que tudo que a gente tem, o que a gente quer alcançar, vai vir através do trabalho. Rafael, já trazendo essa pergunta final aqui para você, como que é a rotina do produtor rural? Ele é só fazenda? Como que é? Tem um rapaz que eu sigo no Instagram, acho que é Diego o nome dele, ele posta vídeos de rotina do produtor, mais pro lado engraçado. Então, como que é? É só fazenda? Me conta aí. Eu acho que isso vai depender de produtor para produtor, né? Mas eu acho que a vida é focada nisso. Então, tem produtor que vai ficar o dia inteiro na fazenda, tem produtor que às vezes faz uma gestão mais com outras pessoas, com uma equipe maior, mas eu acho que a vida do produtor vai ser sempre um risco, né? Assim, é uma aposta, eu acho que é uma paixão também. O produtor que sabe produzir é o que ele sabe fazer, é o que ele sempre quer fazer, vai querer fazer, apesar das dificuldades. Mas eu acho que o produtor está muito atrelado ao campo, né? São as raízes dele. E a Laura, Rafa, ela tem um ponto muito interessante que ela fala, que é a questão da sucessão mesmo, que aí Sim. vem segunda, terceira geração já, e com essas visões diferentes e esses desafios. Às vezes a primeira geração, ela tem uma visão um pouco mais assim daquele trabalho duro, daquele trabalho pesado, porque assim, foi como eles chegaram e construíram tudo isso. Aí já vem as outras gerações que assim, às vezes não faz sentido o cara, sei lá, montar num trator ou pegar um caminhão e guiar, ou entrar embaixo de uma máquina e arrumar ela. Na verdade, o mundo está em constante evolução, né, cara? A gente vê agora essa IA sendo integrada aí. Isso vai ser muito rápido, vai ser integrado ao campo e na época do meu pai voava agrícola, por exemplo, não tinha GPS. Era o bandeirinha que dava tanto espaço para lá, tanto espaço para cá, que o avião estava vindo no rumo dele. Então as coisas vão mudando, né? Eu acho que tudo está em constante evolução e o campo não é diferente. Não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás. Exatamente. Rafael, mas o que você faz para se divertir? Seu hobby, fim de semana, além da fazenda, é claro. Eu acho que a minha diversão hoje é ficar com a minha família mesmo. Procuro estar, cada vez que a gente pode, estar perto dos filhos, né? Acompanhar essa evolução, o crescimento deles de perto. E é isso, eu gosto de dar uma corrida de vez em quando. Não tá precisando correr do mundo, né? E agora tá difícil. Gosto de voar, sou piloto, então meu pai sempre passou de geração para geração esse gosto, e são coisas que eu gosto de fazer. O Rafa, até falando de voar, a gente comentou da SAG aqui, eu vi lá que não é só pulverização que eles trabalham, assim, até uma curiosidade pessoal minha. Faz também semeadura. Semeadura, sim. Parece que tinha... Não, é pulverização e semeadura. Basicamente. E semeadura de... E o que acontece também é que o avião agrícola ele vem sendo utilizado como uma baita ferramenta no controle de incêndios, né? Na época de entre-safra e na época seca. Porque ele tem uma capacidade de levar altas litragens, né? 1.000 e tantos litros, dependendo do avião, 2.000 litros.
e arejar em cima de um incêndio, Um foco ali. um foco de incêndio. Então, basicamente é pulverização e semeadura, que a gente consegue jogar sementes hoje de diversos tipos aí, e utilizar também no controle de incêndios florestais. Eu vi, mas assim, não acho que precisava ser do... Mas a semeadura, a semente, ela vai diluída na água ou não? Não, ela vai seca no mesmo recipiente ali que quando vai com água, mas está seco, né? É trocado um equipamento embaixo do avião, tirado o sistema de barra ali que vai sair o produto e coloca um outro equipamento que ele tem uns difusores ali e a semente com o vento vai saindo e vai espalhando. Interessante. Rafa, mas agora conta pra gente qual foi a lição mais importante aprendida com seus pais? Eu acho que a lição mais importante aprendida com meus pais foi honestidade, dedicação às coisas, eu sempre vi muito de perto isso, e proximidade com Deus, né? Assim, eu acho que isso foi uma das maiores bagagens que meu pai e minha mãe podia ter deixado pra gente, foi ser temente a Deus. Vocês construíram... Como que sua mãe chama mesmo? Thaísa. Thaísa, eu convivi acho que muito pouco com ela, assim, Minha mas... mãe sempre foi muito próxima da igreja, sempre foi da renovação carismática. Minha turma de crisma era minha mãe que era professora, por exemplo. Sempre foi muito... Então você tinha que... Meus avós também, meu pai, então isso passou de... Isso eu acho que foi um grande aprendizado aí pra gente. Agora a gente continua com as crianças. Sim. E tem uma história engraçada do seu pai, rapaz. Toda vez que eu encontrava ele, assim, na época de faculdade, ele falava assim: "Ei, vocês aproveitam, viu? Porque essa vida boa aí vai acabar rapidinho." Eu lembro que ele sempre falava isso. Rafinha, eu queria te agradecer a presença aqui. Foi um grande prazer ter você aqui na nossa bancada para contar essa história da nossa região aqui, do produtor rural, de um empresário também, então conectar todos esses assuntos. Parabéns pelo que você construiu e está construindo ainda. E agora, se quiser deixar uma mensagem ali para quem está nos assistindo, fica à vontade. Obrigado, eu agradeço aí o convite mais uma vez. Foi uma satisfação estar aqui com todos vocês aí. Obrigado pela música. Foi um prazer. Parabéns aí, obrigado para todo mundo. E eu acho que, gente, como eu falei aqui, o mundo eu acho que está em constante evolução. A gente tem que acompanhar a evolução, né? Então, e a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer, nada vai mudar na nossa vida. Se a gente depender de governo, de direita, de esquerda, ficar nessa briga eterna e não fizer a nossa parte, eu acho que nunca nada vai se resolver. A gente tem que preocupar com o nosso, procurar fazer a nossa parte, independente de governo, independente de tudo. E o brasileiro é guerreiro, né? O brasileiro acho que é o povo mais guerreiro, o agricultor mais guerreiro que existe no mundo. Não tem subsídio, não tem nada, e mesmo assim alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Exatamente. E eu acho que isso vai para todos os brasileiros aí, fé, coragem, acreditar no propósito no que você faz e correr atrás. Tá ouvindo, gente? Autorresponsabilidade. Primeiro, fé no Pai e depois fazer aqui na terra. Dona Laura, é contigo? Exatamente, Carlos. Rafael, tem uma frase que me marcou muito. Uma constante evolução. Porque evolução de verdade não é só crescer, é atravessar uma crise sem virar pedra por dentro. É ter sucesso sem estar ausente. É liderar sem perder ternura e sem perder a fé. Você mostrou que a virada de chave não acontece quando o dinheiro entra, ela acontece quando a coragem volta a existir. E quando a coragem volta, até o que parecia fim vira começo. Você mostrou que uma empresa pode ter tecnologia, processo, produção intensa, mas ainda assim ser feito de algo invisível. Caráter. Hoje a gente não ouviu só uma história do agro, a gente ouviu a história de um homem do tipo que apanha do tempo, mas não entrega o caráter. Muito obrigada, Rafael, por mostrar o agro de uma maneira pertinho da gente. Obrigado, eu que agradeço aí. Meu amigo Rafa, muito obrigado por lembrar a gente de uma verdade simples e rara. Quando tudo dá errado, ainda dá para escolher fazer o certo. E se alguém está nos assistindo agora, endividado, cansado, com vergonha, achando que acabou, não acabou. Só chegou a hora de fazer diferente. Hora de parar de empurrar com a barriga, hora de pedir conselho, hora de encarar os números, hora de cortar o que precisa ser cortado e hora de voltar para o essencial. Hora também de lembrar que Deus não te prometeu uma vida fácil,
mas te oferecer uma direção, força e recomeço, porque às vezes a vida não está te punindo, ela está te lapidando, e o que parece ser atraso pode ser proteção, o que parece perda pode ser preparo, e o que parece silêncio pode ser Deus te ensinando a escutar. Rafael, muito obrigado por emprestar sua história para fortalecer a de muita gente. Que bom, fico feliz. Obrigado. Deixa ser peão de ouvir modão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Pagar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não.